Minha saudação com a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos queridos irmãos, queridas irmãs, a todos os que ouvem a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Devemos então estar bem atentos ao que os nossos ouvidos estão recebendo para podermos compreender a virtude, o poder de Deus, para podermos encontrar a salvação. Hoje, examinando as Escrituras, nós vamos ver sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu tenho visto que tem muita gente que eu acredito até que esteja pecando, porque na sua comunidade as pessoas querem uma evidência do batismo com o Espírito Santo. E nós não temos que buscar e nos preocupar com evidências do batismo com o Espírito Santo. Nós temos sim que buscar a nossa salvação. A salvação é individual. Eu não dependo que as pessoas reconheçam em mim o Espírito Santo na minha vida. Eu tenho que dar testemunho de uma transformação de vida. Isso vem pelo Espírito Santo. Mas o meu testemunho, a minha vida é que vai dizer por mim. Então vamos examinar as Escrituras, porque nelas está a vida eterna e elas nos falam de Jesus. Vamos então ler no Evangelho de São João, capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 14. Vai anotando aí e vai completando este estudo rapidamente, nós temos poucos minutos. Então você na tua casa, na tua igreja, você complemente este estudo. Vamos então rogar a Deus que nos abençoe, nos dê sabedoria e entendimento da sua palavra. Sempre quando formos orar, formos buscar a compreensão da palavra de Deus, vamos fazer em oração. Então nós vamos aqui ler no Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 7 ao 14, a palavra de Deus nos diz: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Veja, isto aqui é a promessa do Senhor Jesus de que viria o Consolador, o Espírito Santo. E o que ele fala que o Espírito Santo ia fazer? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 8, capítulo 16, versículo 8. Então, a pessoa que se convence do pecado, ela vê que ela é pecadora, isso é obra do Espírito Santo na tua vida. Quando você reconhece que você é pecador, precisa do perdão de Deus, é o Espírito Santo agindo na tua vida. Quando você busca a justiça, neste mundo você vê que não tem justiça, porque os homens fazem leis e eles mesmos não cumprem. Então, você busca aqui justiça, justiça de Deus. Você está buscando, entregando nas mãos de Deus tudo o que você espera, o que você pede. Você não espera nos homens, você espera em Deus. E isso é do Espírito Santo também. E o juízo. Você sabe que este mundo será julgado, está sendo julgado. O mundo já está sendo julgado, o Evangelho está sendo pregado. O Espírito Santo já está aqui no nosso meio. Se você aceitar esta exortação, e exortação não significa correção, como muita gente pensa. Exortação significa ânimo, incentivo. Se você recebe esta palavra de ânimo, esta palavra de incentivo, você está recebendo na tua vida o Espírito Santo. Não existe na palavra de Deus um lugar onde a pessoa fala assim: este aqui recebeu o Espírito Santo porque ele está falando línguas. Veja você no Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, do versículo 13 ao 17, vai anotando aí. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 9 ao 13. Evangelho de Lucas, capítulo 3, do versículo 21 e 22, e no capítulo 4, versículo 1. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29 ao 34. Aqui mostra o batismo de Jesus. Nesses evangelhos, nos 4 evangelhos, mostra o batismo de Jesus. E logo que ele saiu da água, veio do céu o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. E ele foi cheio do Espírito Santo. E em seguida dele ter sido cheio do Espírito Santo, ele não falou língua não.
Jesus Cristo foi batizado com o Espírito Santo, mas não falou línguas, nem profetizou. O que aconteceu com ele? Foi impelido pelo Espírito para o deserto, e foi para o deserto e foi tentado por Satanás. Veja o batismo do Senhor Jesus com o Espírito Santo, como é que foi. Ele não falou língua, não profetizou, não curou enfermo, ele foi ser tentado pelo diabo. Foi para o deserto para ser tentado pelo diabo e venceu a tentação. E se nós temos o Espírito Santo em nós, nós vencemos a tentação e o pecado. Não adianta nada, muitos chegarão naquele dia e dirão para o Senhor: Senhor, em teu nome expulsamos os espíritos malignos, nós profetizamos, falamos novas línguas, e o que irão ouvir do Senhor Jesus? Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade, não vos conheço. Como que Jesus não conhece? Não tem usado essas pessoas? Muitas vezes tem sim, mas a pessoa não aceitou Jesus. A pessoa não está fazendo a vontade de Jesus, a pessoa se entregou ao pecado. Então, não pense, meu irmão, minha irmã, que você tem que ficar dando satisfação, não, para as pessoas. Não, mas lá na minha igreja, se eu não falar línguas, eles vão achar que eu não sou batizado com o Espírito Santo. Não interessa. A tua vida é uma vida de amor, é uma vida de paciência, é uma vida de compreensão, é uma vida de busca pela salvação e levando a salvação aos outros. Você está cheio do Espírito Santo. Você está cheia do Espírito Santo, querido irmão, querida irmã. Veja em Lucas, capítulo 24, versículos 45 ao 49. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês perceberam uma coisa aqui muito maravilhosa? Como em toda a palavra de Deus, o versículo 45, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E eles compreenderam as Escrituras. O Senhor Jesus, vocês estão vendo que convinha que eu morresse e ressuscitasse no terceiro dia. Eles compreenderam, mas não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo é a bênção de Deus. Para que serve o Espírito Santo? Por que Jesus nos dá o Espírito Santo? Veja em Lucas, no capítulo 4, versículo 17 ao 21. E foi-lhe dado, aqui o Senhor Jesus entrou na sinagoga, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Oh, glória a Deus! Veja o que Jesus veio fazer aqui na terra. Veja, o Espírito do Senhor é sobre mim. Havia uma profecia lá no livro do profeta Isaías. E essa profecia era sobre Jesus. E ele estava dizendo: eu sou esse aqui de quem a profecia fala. E eu fui mandado aqui para fazer o quê? Me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, aos prisioneiros, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Que bênção! E agora você quer o quê? Falar língua? Profetizar? Busque o dom de profecia. É muito melhor do que o dom de língua. Lá em Coríntios, capítulo 12, você vê: buscar os principais dons, os melhores dons, para qual finalidade? Para a edificação. Seja tudo feito com decência, com ordem, e tudo para a edificação. Qual o dom que seria mais proveitoso no meio da igreja, no meio do povo? O apóstolo Paulo fala isso lá em Coríntios, capítulo 12. O que é mais proveitoso? Entra uma pessoa lá, escuta todo mundo falando em língua, ele não entende nada e fala: todo mundo aqui ficou louco. Eu vou embora daqui porque isso aqui, Deus não está nesse meio aqui. Por isso o apóstolo Paulo fala assim: se você fala em língua, fale com você mesmo e com Deus, porque ninguém entende o que você está falando. Eu prefiro falar 5 palavras no meu entendimento, na minha sabedoria, do que 5.000 em língua estranha, que ninguém vai entender. O que adianta? Estou trazendo uma mensagem para você, e se eu estivesse falando de uma língua estranha para você, você não ia aproveitar nada. Mas eu estou falando em português, na palavra, na linguagem que nós entendemos. Então, busque
os melhores dons. Não é proibido falar a língua, mas fale com você e com Deus. Se não tiver quem interpreta, fica calado na igreja. Busque o dom de profetizar. E o indouto, o infiel, o ímpio, o gentil, como nós também, entra na igreja e de repente um irmão levanta ali, uma irmã levanta e fala todos os pecados daquela pessoa. E aquela pessoa vai falar assim: meu Deus, eu não conheço essa gente, não conheço essa pessoa, e falou tudo quanto eu tenho feito. Verdadeiramente Deus está aqui. Esse é o Espírito Santo, não é um espírito de contenda e não julga ninguém, não julga ninguém. Se eu tenho o Espírito Santo, oh glória a Deus, Senhor, dá também para todos, para que recebam, sejam revestidos de poder para glorificar o nome de Jesus, para levar o Evangelho adiante. Senhor, agora olhe para as tuas ameaças e permita que nós possamos levar o teu Evangelho e faça os sinais para que as pessoas possam compreender a tua palavra. Quando a palavra de Deus é falada, ela penetra no coração, no profundo do coração, divide a medula, divide a alma e a pessoa sente que é uma coisa diferente. Se você aceita ou não, é um problema seu. Mas você sabe que a pessoa que está dizendo foi usada pelo Espírito Santo para falar uma palavra que não é dela, veio do alto, veio de Deus, do Pai das luzes, em quem não há nem sombra de variação. Veja no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e faziam o quê? E anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. É o maior poder de Deus, é nós anunciarmos com ousadia, sem medo, a palavra de salvação e nos guardar da contaminação do mundo, do pecado, do erro, resistir às tentações e o diabo vai fugir de nós. Veja Atos capítulo 26, versículos 13 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: ao meio-dia, Paulo contando ao rei Agripa a sua conversão. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios a quem agora te envio, para que lhes abrires os olhos das trevas, converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Anunciei primeiramente os que estão em Damasco, em Jerusalém, mas veja aqui o que o Senhor Jesus mandou Paulo fazer. Vai lá, Paulo, fica falando língua estranha, profetizando, curando enfermo. Qual a principal missão de Paulo? Esses sinais seguirão aos que crerem, mas a principal missão dos que crêem: abrir os olhos, converter as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás a Deus, para receber a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em Jesus Cristo. Então, você também faça assim. Se entregue a Jesus Cristo, se entregue à salvação, deixe o Espírito Santo fazer obras na tua vida. Quando as pessoas foram convertidas, muitas delas não receberam o Espírito Santo, não, na hora ali, não falaram língua. Quando aqueles 3.000 foram batizados, todos eles falaram línguas? De forma nenhuma. Jesus abriu o entendimento das pessoas para que fossem salvas. O Espírito Santo vem depois. Ele, às vezes, vem antes, como já nós vemos nas Escrituras, para mostrar que Jesus está ali. Mas não se preocupe em mostrar dom do Espírito Santo, falar em línguas e tudo mais, porque estas obras Deus preparou para aqueles que o servem. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Amor, temperança, paciência, fé, longanimidade. Isso são obras do Espírito. Não é obra de homem, não é obra da carne, é obra do Espírito. Se você tem isso na tua vida, saiba você, meu irmão, minha irmã, querido servo, querida serva de Deus, você tem o Espírito Santo na tua vida.
mas busque sempre permanecer no caminho estreito, que é praticando estas obras do Espírito. Nunca se desvie e nunca renuncie ou recuse o nome de Jesus na tua vida. Que Deus te abençoe, o Espírito Santo te ilumine cada vez mais e você seja muito abençoado juntamente com toda a tua família. Eu rogo a Deus, em nome de Jesus Cristo, esta bênção sobre tua família. E Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Receba esse nome para a tua salvação. Amém, graças a Deus. Amém.